Bom dia novamente, sétimo ano. Vamos agora começar o PET 6. Olha que bacana! Semana 1 e 2. Sabe do que nós vamos falar? Nós vamos falar de um tema bacana. É a regra de 3 simples, tá? Regra de 3 simples. Mas, professor, o que é regra de 3 simples? Nós vamos usar uma proporção que nós vamos usar para encontrarmos um valor desconhecido. Por que regra de 3? Porque 3 valores nós iremos conhecer, né? E um quarto valor será o valor desconhecido. Nós substituiremos esse valor para uma letra e aplicaremos a regra de 3, que é uma proporção. Meninos, deixa eu falar um pouquinho antes alguns conceitos com vocês aí que será importante para nós. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar. Por exemplo, meninos, eu posso contar notas de dinheiro, não posso? Posso, então é uma grandeza. Eu posso contar, por exemplo, a quantidade de bolinhas de gude que eu tenho num pote. Também é uma grandeza, né? Eu posso medir o comprimento de uma estrada. Então, tudo aquilo que eu posso medir ou contar é grandeza. Ok? Eu quero falar com vocês também, professor, o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Meninos, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu vou ter a grandeza dinheiro e a outra grandeza cadernos, tá? Então nós vamos ver aqui com esse exemplo grandezas, ok? Diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Ok? Proporcionais. Então, digamos que eu vá na papelaria e fale assim, olha, eu quero 2 cadernos. E a moça vai falar assim, olha, o preço desses 2 cadernos será de R$10. Depois eu dou uma olhadinha lá na minha carteira e falo assim, não, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro. Aí eu falo com ela assim, eu vou levar 4 cadernos. Então ela vai falar para mim assim, olha, 4 cadernos sairá por R$20. O que a gente nota aqui? Eu dobrei a quantidade de cadernos. Então o valor a ser pago também vai dobrar. Então está seguindo uma proporção. Eu dobrei a quantidade de cadernos que eu vou comprar e, portanto, eu vou dobrar a quantidade que eu vou pagar. Tá bom? Aí, meninos, o que acontece? Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? A gente nota que, enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou seja, eu aumentei a quantidade de cadernos, né? Dobrei a quantidade de cadernos e também vou dobrar a quantidade de dinheiro que eu vou ter que gastar para pagar essa compra. Então as duas grandezas aumentaram na mesma proporção. Agora vamos observar o que são grandezas, né? Nós vimos as grandezas diretamente proporcionais. Agora nós vamos ver o que será que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? Agora nós vamos ver um exemplo aqui de grandezas inversamente proporcionais. Então, meninos, o que acontece? Digamos, eu vou trabalhar com 2 grandezas. Vou trabalhar com a grandeza velocidade média e vou trabalhar com a grandeza tempo, né? Então, como exemplo, vou pegar para vocês que, digamos que daqui a Leopoldina, uma cidade perto de nós, né? Se eu colocar uma velocidade de 30 km por hora no meu carro, que é a distância daqui até lá, digamos que eu faça em 1 hora. Vou colocar assim que eu faça daqui lá em 1 hora.
Então, se eu colocar, imprimir uma velocidade, liguei meu carro, né? E coloquei uma velocidade média de 30 km por hora, quer dizer que quando o relógio bater 1 hora, tiver passado 1 hora, né? Digamos que eu sair daqui 1 hora da tarde. Quando der 2 horas da tarde, vai ter passado 1 hora. Então, eu vou gastar 1 hora para chegar em Leopoldina. Vou gastar 1 hora, porque a distância de Cataguases a Leopoldina é 30 km. Se eu estou fazendo 30 km por hora, depois de passar esses 30 km, meu relógio vai ter andado 1 hora. Mas aí, digamos que eu fui lá, aumentei a velocidade do meu carro. Eu vou dobrar, né? Pisei no acelerador do carro e andei mais rápido que o carro. Como eu dobrei a velocidade do carro, o meu tempo para chegar na cidade de Leopoldina vai diminuir. Então, o que aconteceu? Com 30 km eu gasto 1 hora. Com 60 km eu dobrei a velocidade. O meu tempo vai cair pela metade. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, enquanto eu aumentei a velocidade do meu carro, meu tempo para chegar em Leopoldina diminuiu. Então, uma grandeza aumenta, a outra diminuiu. Aumentei a velocidade, o tempo diminuiu. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Meninos, pois bem, entendido esse conceito, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos aplicar as setinhas, tá? Nós vamos aplicar aqui as setas, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo do PET aí de vocês, olha, que fala das badaladas de um sino, né? Vai falar para nós aí das badaladas de um sino. Então, o que fala pra gente aí no PET? Que tem um sino de uma igreja que ele demora 20 segundos para dar 6 badaladas. É aquele movimento que o sino faz para cá e para lá. Então vamos colocar esses dados aí. Primeiro, nós vamos colocar o nome das grandezas. Será badaladas, né? Quantas badaladas? Vocês veem que a gente coloca aqui de acordo com o que é falado no problema. Então falou para nós aí que o sino, para dar 6 badaladas, ele leva 20 segundos. Então a grandeza vai ser badaladas e tempo, né? Ele gasta 20 segundos para dar essas 6 badaladas, ou seja, para ir para lá e para cá, né? E para dar 12 badaladas, hein? Quanto tempo esse sino vai levar? Aí, meninos, nós vamos observar o seguinte, eu não sei. Então, em matemática, quando eu não sei, eu chamo de uma letra, que é incógnita. Então, vamos lá. Regra de 3, porque eu vou ter que 3 valores conhecidos, vou ter 3 valores conhecidos, ou seja, 6 badaladas, 12 badaladas e 20 segundos. E vou procurar um quarto valor, um valor desconhecido. Para isso, eu vou usar a regrinha da proporção. Bom? Pois bem, vamos lá. Ah, professor, vamos relembrar um pouquinho o que é proporção? Vamos só dar uma relembrada, meninos. Olha, se eu escrevo aqui essas duas frações, quando eu multiplico o produto do meio pelo extremo, tem que dar a mesma coisa. Então, vamos lá. 2 vezes 2 tem que ser igual a 4 vezes 1. Vamos ver se é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. O valor antes e depois do sinal de igual deu o mesmo valor. Então, esses números nessa ordem formam uma proporção, tá bom? Então, isso é proporção. Lembraram? Bacana isso aí. Então, vamos lá, meninos. Então, usando essa regrinha de proporção, aí a gente vai fazer as perguntas aqui. Tá ok? Vamos fazer as perguntas? Olha só, importante, nós vamos usar sempre setas, tá? Com cores diferentes. Se as setas ficarem na mesma posição, essas duas setas estão para baixo. Então nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Agora, meninos, se uma seta ficar numa posição, essa aqui ficou na posição para baixo, voltada para baixo, e a segunda seta ficar numa posição contrária, ou seja, ela ficou voltada para cima, ficar em posições inversas. Lembra o pincel? Uma grandeza aumenta, a outra diminui? Então aí nós temos grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver que caso nós vamos aplicar aqui. Olha bem, aí vocês têm que fazer a pergunta.
Para dar 6 badaladas, gasta-se 20 segundos. Para dar 12 badaladas, de 6 para 12, meninos, aumentou ou diminuiu a quantidade de badaladas? Aumentou, né? Então, se aumentou, eu vou simbolizar com a setinha aqui para baixo. Quer dizer que está aumentando. Olha só, eram 6 badaladas, aumentaram para 12. Então, aumentou. Agora aí vocês têm que fazer a pergunta, vamos prestar atenção. Para o sino tocar 6 badaladas, ele gasta 20 segundos. Para tocar 12 badaladas, vocês acham que vai gastar mais ou menos tempo? Mais tempo, né? Porque 6 badaladas ele leva 20 segundos. Para fazer 12 badaladas, vai gastar muito mais tempo. Então, aqui também a setinha ficará nessa posição, que quer dizer que está aumentando o tempo. Aí a gente vai observar, as duas setinhas ficaram na mesma posição, ambas ficaram voltadas para baixo? Ok. Então são grandezas diretamente proporcionais. A quantidade de badaladas aumentou, a quantidade de tempo também irá aumentar. Então como é que a gente resolve esse tipo de problema, professor? Quando as setinhas ficarem na mesma posição, a gente não tem que inverter nada. A gente vai colocar 20 está para x, assim como 6 está para 12. Tá vendo? A gente não mudou nada. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos multiplicar, ó, a famosa multiplicação x, ou multiplicação cruzada, né? O 6 vai multiplicar a letra x e o 12 vai multiplicar o 20, tá? Ah, professor, eu posso fazer para facilitar a conta? Claro, passo 6 para cá dividindo e simplifica. 6 por 6, 1, 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 20, 40. Então, o sino, né? Quanto tempo irá gastar para dar aí as 12 badaladas? Irá gastar 40 segundos, ok? Então irá gastar 40 segundos. Ok, meninos? Então tá aí uma breve explicação da semana 1 e 2 do PET volume 6. Daqui a pouquinho eu vou estar postando as atividades. Ficou na dúvida? Me chama no Facebook, no WhatsApp ou no Conexão Escola. Tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula.